Gente, presidente Geisel agora, tá bom? A partir do presidente Geisel da Avenida da Sorbonne, nós temos o chamado processo de distensão, ou seja, o Brasil, a partir do Geisel, vai começar a abrir-se à participação democrática, tá bom? Tendo isso, sob esse ponto de vista, aqui, o Geisel propõe que o processo de abertura, na verdade propõe não, impõe, que o processo de abertura seja feito de maneira lenta, gradual e segura. O que ele está querendo dizer isso? Que o Brasil vai abrir-se, mas será o governo militar quem vai ditar o ritmo. É isso que quer dizer, tá bom? Basicamente. Então, a partir deste momento, o governo Geisel já convive com alta inflacionária, baixo poder de consumo. Mesmo assim, ele tem que terminar as obras que foram iniciadas no governo Médici, né? Como que ficaria a imagem do governo se essas obras não fossem terminadas. Portanto, é preciso contrair mais empréstimos neste cenário aí que nós temos do Brasil, bem complicado nesse cenário, nesse momento, tá bom? Então, a partir desta situação, o que nós temos do presidente Geisel é o seguinte, tá? Fecha a tela para nós, Douglas, por favor. Aquele crescimento econômico que foi dado anteriormente, ele foi baseado no endividamento externo, e aos poucos a população vai caindo na real da situação do Brasil, da situação econômica, e tão logo a censura cairá no governo Geisel, as pessoas vão ficar sabendo daquilo que acontece, os meios de comunicação vão começar a documentar, não é? E a partir daí há todo um desenvolvimento, todo crescimento de oposição à ditadura, tá bom? Por exemplo, o MDB vai aumentar o número de seus deputados, ao mesmo tempo o número de senadores também vai aumentar e farão uma verdadeira oposição. A sociedade, portanto, estava se manifestando. No meio desse processo, né, de abertura política, nós temos, ao mesmo tempo, alguns momentos onde essa abertura vai muito para frente e outros momentos onde ela regride um pouco, tá bom? Então, onde nós podemos ver que esse regime ele vai aumentando a questão democrática. Mesmo que o governo do Geisel aumente, por exemplo, o tempo de permanência do presidente da República, nós temos o fim à censura. E com o fim da censura, os órgãos do governo não conseguem mais controlar muito aquilo que é passado pelos meios de comunicação. Ao mesmo tempo, isso é uma característica de abertura democrática. Contudo, né, nós temos a morte aí do Herzog e do Manuel Filho em 75 e em 76, respectivamente, que mostram aí para nós que a ditadura também mostrava que a situação não era assim tão democrática, essa abertura, como as pessoas estavam pensando, tá bom? Então, este é um momento, tá? Há um recuo, além da morte do Herzog, que mostra o autoritarismo na República, na ditadura. Nós temos a Lei Falcão, que limita a propaganda eleitoral, agora coloca-se uma pequena foto, um pequeno dizer sobre o candidato, porque muitos da oposição faziam a campanha calcado em manchar a imagem do governo, visto assim na época, né? E a partir daí, então, você homogeneiza a campanha para todo mundo. Junto a isso, é lançado em 77, um ano depois da Lei Falcão, o pacote de abril, né? Que basicamente vai criar os chamados senadores biônicos. 1/3 do Senado será escolhido pelo governo, portanto, sempre se mantém uma maioria aí do governo chamados senadores biônicos, tá? O mandato presidencial, como eu já falei, ele é aumentado, ele vai de 5 para 6 anos. Ao mesmo tempo, os governadores continuam sendo indicados pelos presidentes, assim como os prefeitos pelos governadores, né? Uma medida importante, o AI-5 é extinto, tá? O AI-5 sendo extinto, todas aquelas medidas de repressão, elas já não podem mais ser estabelecidas de uma maneira muito fácil. Tá bom? Então, ao mesmo tempo são revogadas penas de morte, penas por banimento, né? Que são causadas aí pelo AI-13 e pelo AI-14, né? O AI-13 vai nos dizer o seguinte, volta para mim, Douglas, por favor. O AI-13 vai nos dizer o seguinte, que aquelas pessoas que vão ser trocadas por presos políticos, né? Então, por exemplo, no governo do Médici, nós temos vários sequestros a embaixadores. E esses embaixadores são trocados por presos políticos. Então, ficou estabelecido que estes presos não poderão voltar para o Brasil, serão exilados. E o AI-14, ele visa estabelecer
a pena de morte, a prisão perpétua e a pena por banimento, tá? Essas medidas vão ser revogadas. Então é importante que nós temos essas situações aí em mente para que a gente fique atento a tudo isso, tá bom? Então várias medidas repressivas que foram colocadas vão aos poucos ruindo, né? Nós tivemos aí a ação das guerrilhas, como eu já disse, assaltando bancos, carregamentos do exército, de armamentos, de munições, né? E sequestrando embaixadores, o sequestro mais famoso aí é o do embaixador norte-americano, né? E ao mesmo tempo o governo tentando cercear tudo isso, tá? Esse sequestro aos embaixadores era uma maneira de desestabilizar o governo da ditadura. Agora, como a censura foi extinta, o AI-5 foi extinto, né? E todas as outras medidas que nós acabamos de falar foram extintas, agora é um caminho no qual o governo tenta prolongar a presença da ditadura, né? Quase agonizando aí até 85 com o governo do Figueiredo. Também é de se destacar, gente, a chamada Operação Condor, tá? Nada mais era do que uma interligação das ditaduras na América Latina, tá bom? Basicamente na América do Sul. Tem alguns filmes aí que você pode procurar que fala dessa situação, desta interligação das ditaduras na América Latina. Mais especificamente nós temos ditaduras no Uruguai, ditadura no Chile, na Argentina, na Bolívia, tá bom? E todas elas são interligadas, tá bom, gente? Voltamos aí na sequência com o governo Figueiredo. Até já!